O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre não deve se fechar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, Rogai por nós. caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria e também com muita esperança que hoje nós celebramos a festa da transfiguração de Jesus. Esta festa, ela sempre foi celebrada em vários lugares, tanto no Ocidente quanto no Oriente, justamente nessa data 6 de agosto. Até que no século XV, o Papa Calixto III estendeu para toda a igreja celebrar. O interessante é que nós ouvimos esse relato da transfiguração de Jesus 3 vezes no ano. Primeiro, no segundo domingo da Quaresma, para manifestar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco antes, ali no final do tempo da Quaresma, antes da paixão de nosso Senhor. E agora, na própria festa propriamente dita da transfiguração de Jesus, onde nós celebramos a sua exaltação e a sua glória. Nós sabemos muito bem que os apóstolos caminhavam com Jesus, estavam ali do seu lado, mas todas as vezes que Jesus falava da morte, eles não aceitavam. Todas as vezes que Jesus falava da cruz, eles não aceitavam. Os seus corações ficavam cheios de medo, eles ficavam apavorados, eles queriam que Jesus parasse com aquele assunto e falasse de outra coisa. Não, mestre, não vai acontecer nada disso. Não, mestre, para onde o Senhor for, eu vou. O padre Raniero Cantalamessa, ele vai dizer que quando Jesus se encarna, ele que é Deus se faz homem,
é como se ele vivesse escondido sobre um véu. O véu é aquele que tampa aquilo que é sagrado, como nós temos aqui do lado. Pois bem, para aquelas pessoas era um pouco complicado reconhecer que Jesus era Deus, porque aparentemente, pelo comportamento e pelas atitudes de Jesus, para eles Jesus era apenas mais um homem. No entanto, diante dessa realidade, diante desse contexto de medo, de pavor, Jesus pega 3 dos seus apóstolos, leva para o Monte Tabor e ali Jesus se transfigura. Ou seja, Jesus mostra a sua glória para esses apóstolos. E o Evangelho é bem claro que os corações deles se encheram de alegria, ao ponto deles dizerem: Mestre, Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiser, nós construímos uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E São Leão Magno, ele vai dizer o seguinte, que a finalidade principal da transfiguração foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz. Então foi para tirar dos corações deles o medo que eles tinham da morte, o medo que eles tinham da cruz. Não somente a cruz que Jesus iria carregar ou que Jesus iria morrer, mas a cruz também que cada um deveria carregar nos seus ombros, a cruz que nós também somos chamados a carregar. Pois bem, o que significa celebrar a transfiguração de Jesus para a nossa fé católica e para a nossa vida pessoal? Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida ela é permeada de sofrimentos, ela é permeada de provações, e não adianta nós fugirmos deles. Há um ditado que diz, aceita que dói menos. Diante da cruz, nós só temos 2 atitudes: ou nós abraçamos a nossa cruz e a carregamos com muito amor, na confiança que Deus está nos dando a sua graça, ou nós fugimos dela e ao pouco a nossa cruz ela vai nos esmagando. O sofrimento ele faz parte da nossa condição humana. Se hoje você não está sofrendo, um dia você vai sofrer. E o que vai fazer diferença na sua vida é se você soube sofrer bem, se você aceitou aquilo como a vontade de Deus ou como uma permissão divina, se você cresceu diante daquele sofrimento, diante daquela dificuldade. Tem pessoas que só sabem reclamar, nada está bom. E se Deus dá tudo, ela reclama. Então, nós precisamos aceitar o sofrimento. Eu sempre digo que não é Deus que tem que nos livrar dos sofrimentos, é nós que precisamos mudar diante deles, é nós que precisamos crescer. Mas o que mais nos move, meus irmãos e minhas irmãs, diante da transfiguração de Jesus, é que essa vida ela é curta. Por mais que nós soframos, por mais que nós passamos por certa realidade que nos prejudica, tudo aquilo é curto, um dia vai passar, tenha certeza. Agora aquilo que nos espera é muito maior. Aí sim, olhando a transfiguração de Jesus, nós vemos o quanto que vale a pena todo esforço, todo sacrifício, o quanto que vale a pena nós vivermos a nossa vocação, o quanto que vale a pena nós fazermos da nossa vida a vontade de Deus, o quanto que vale a pena nós fazermos aquilo que a igreja nos pede, aquilo que a igreja nos ensina, a palavra do Senhor. Então quem está passando por dificuldade no matrimônio, salvar o seu matrimônio. O divórcio nunca é a melhor opção. Aqueles que não vivem a castidade, viver a castidade. Aqueles que não amam o próximo, amar o próximo. Aqueles que têm um coração duro como uma pedra, perdoar quem precisa ser perdoado, pedir o perdão, que muitas vezes só ofendemos e não reconhecemos as nossas faltas. Então nós percebemos que tudo isso vale a pena, porque existe um Deus que nos ama e existe um céu que nos espera. E São José Maria Escrivá diz o seguinte: a hora da tentação, pensa no amor que te espera no céu. Fomenta a virtude da esperança, que não é falta de generosidade. Então, diante da tentação, lembre daquele amor que está te esperando lá no céu. Diante do desespero,
lembre desse amor que está lá no céu. Diante do pavor, lembre daquele amor que te espera lá no céu. E nada pode nos separar do amor de Deus. Não é uma pessoa, não é essa pandemia que nós estamos passando, não é nem a própria morte. Nada pode nos separar. Então lembrem sempre do amor de Deus. Que esta festa da transfiguração de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembre cada vez mais a nossa vocação para o céu. Que tenhamos esta alegria, essa esperança de sempre buscarmos o céu onde o Senhor nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.